Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, quarta-feira, dia 4/8/2021, estamos começando mais um programa Palavra Viva. E agora também vacinado, agora a gente também está imunizado. Todo mundo aí está tomando a sua vacina. Hoje eu fui tomar a vacina logo cedo. O braço ainda está um pouco doendo, mas é um processo que a gente tem que passar para acabar logo essa fase tão difícil que nós temos passado aí no Brasil e no mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus dê sabedoria aos cientistas para que o mais rápido possível todos nós sejamos imunizados e que venha a ter cada vez mais eficácia a vacina. Porque nós entendemos que tudo, meus irmãos, toda ciência, toda sabedoria, tudo vem do nosso Deus. Toda honra, toda glória sempre pertence ao nosso Deus. Tem gente querendo colocar a honra e a glória na conta dos homens, mas não, quem dá sabedoria aos homens é o nosso Deus. E Deus seja louvado pela vida dos homens que têm trabalhado para fazer um bom trabalho nesse sentido. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você que nos ouve de qualquer parte do Vale do Paraíba, você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você pode mandar a sua participação, seu pedido de oração, e eu tenho certeza que o nosso Deus há de ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor e fazer grandes coisas por nós. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387.
Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Muito bem, muito bem. Vamos então partir agora para a exposição da Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês numa mensagem que, título bem sugestivo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E para isso eu quero ler com vocês o texto de 1 Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 1. 1 Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 1. Texto bastante conhecido de todos nós. Eu quero meditar com vocês um pouco sobre o profeta Elias. Diz o texto: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse texto, talvez um dos textos mais famosos das Escrituras no Antigo Testamento, nos apresenta, nos mostra o primeiro momento da história em que Elias entra em cena, em que esse profeta, que a Bíblia não diz quem era o seu pai, nem quem era a sua mãe, apenas nos apresenta a sua localização, um lugar chamado de Tisbé, uma região quase que insignificante no contexto geográfico do seu tempo, na região ali de Gileade. Se você procurar no mapa, você nem acha Tisbé, de tão pequena que era essa localidade. E esse profeta aparece em cena num dos períodos mais difíceis da história do povo de Deus, a história de Israel. E eu acho interessante o significado do nome Elias, que significa: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E isso prova para mim que os pais de Elias deram o nome de Elias como que dizendo: nós não compactuamos com a idolatria que foi instaurada, que foi colocada no Reino Norte, a partir de Jeroboão I, e depois dando sequência a todos os reis que têm reinado até esse momento. Os pais de Elias são um tiro fora da curva. Na verdade, os pais de Elias fazem parte dos 7.000 que não se curvaram a Baal. Um grupo seleto de pessoas que decidiram ser fiéis a Deus em tempo de crise, de apostasia, de idolatria, de entrega total ao pecado. Mas aqui o texto ao qual nós lemos nos apresenta uma palavra profética
ministrada pelo profeta Elias, e uma profecia que vem como juízo de Deus para o tempo a qual ele está inserido. Porque quem que era rei? Era rei o que? Acabe, o 7º rei de Israel, que era casado com Jezabel, filha de Etbaal, que significa Baal está vivo, rei dos Sidônios. E ela, na sua idolatria, introduziu o culto a Baal e a Zera. Haviam 450 profetas de Baal e havia 400 profetas de Azera. E Acabe vai reinar o que? Por 22 anos. Por exemplo, o contexto religioso desse momento histórico, de todo o Canaã ali, de toda aquela terra cananita ali, tinha um panteão de deuses onde o seu principal deus era El, que eles entendiam ou chamavam de Deus Criador, e a sua esposa era Azera, a mãe cananita da fertilidade, do amor, da guerra. E o que acontece? A divindade mais popular era quem? Era Baal, um dos 70 filhos de El. E como que era o culto? O culto era carregado de imoralidades, adivinhações, adoração à serpente, prostituição sagrada, sacrifício de crianças, a maioria fruto das prostituições culturais. E qual que eram as características desse Baal tão conhecido? Porque o significado de Baal é Senhor, Senhor do céu como da terra. Ele tinha como característica como Deus da tempestade, das chuvas. Era príncipe regente dos outros deuses. A sua esposa era deusa da estrela vespertina, Astarte, deusa da fertilidade, sexualidade, porém tinha um caso com Anate, sua cunhada, deusa da guerra, coisa de deuses, né? E esse era o contexto, essa era a adoração que estava o quê? Colocada nesse período em que Acabe foi rei de Israel. Então, quando Elias inicia o seu ministério, ele inicia o seu ministério com uma palavra de juízo. Porque quando ele está dizendo, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele está se levantando no poder e na autoridade do Deus de Israel para dizer o seguinte: eu não suporto mais tanta idolatria, tanto pecado, tanta desvirtuação do propósito de Deus para o seu povo. E ele se levanta e transmite uma palavra de juízo. Segundo a palavra de quem? De Deus? Não, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. E aí você olha para isso e fala assim, homem é um homem todo poderoso. Ele tem uma autoridade muito grande. Porque quem que tem tamanha autoridade de se levantar e dizer, segundo a minha palavra não vai chover. E não vai nem passar orvalho. E você sabe o que é o orvalho? O orvalho é aquela umidade que você, quando levanta ela no seu jardim e vê as gotículas de água nas plantas, aquela umidade do ar que é o orvalho. Não ia ter nem orvalho, era sequidão pura que viria sobre os próximos anos de Israel. Era Elias desafiando a Baal e aos seus profetas, dizendo, eu quero ver agora se Baal será realmente o Todo-Poderoso para reverter a palavra que eu tenho a transmitir. Mas quando eu vou lá para Tiago 5:17, eu entendo a autoridade de Elias. Olha lá comigo, Tiago
capítulo 5 e o versículo de número 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era o que? Homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um super crente. Ele era um homem de oração, que temia e tremia diante de Deus. E antes de ele se levantar como pregador, ele se curvou como um servo. Ele foi orar. Ele, antes de declarar uma palavra de juízo ao contexto ao qual ele está inserido, ele se curva diante de Deus. Quer dizer, o que ele está ministrando, o que ele está pregando, está sustentado na oração. E por 3 anos e meio não vai chover sobre Israel. Só que o que vai acontecer? Vai passar-se os anos. Esse profeta vai o quê? Vai para o Querite. Deus vai sustentar o profeta com pão, com carne e com a água do Querite. Quando a água do Querite seca, Deus já tinha providenciado outra fonte de sustento para o profeta, porque o profeta também ficou sujeito às palavras que ele profetizou. A diferença é que Deus estava cuidando dos seus. O juízo era para os desobedientes, não para os fiéis. E aí Deus preparou o quê? A viúva. Ele vai lá para Sarepta. Vai cuidar da viúva. Vai ser fonte de bênção para aquela casa. Vai trazer salvação para aquela família, porque ela não era israelita, não era do povo de Deus. Vem salvação sobre aquela casa. Ela crê nas palavras do profeta. Vai ser alimentada por mais de 2 anos e meio com a farinha que não vai acabar, com o azeite que não vai acabar. Só que o que vai acontecer? Passa-se o tempo. E Elias está sendo perseguido por Acabe, por Jezabel. Obadias, um dos serviçais de Acabe, está escondendo profetas nas cavernas, alimentando eles, porque Acabe e Jezabel estão procurando Elias no mundo todo, a fim de matá-lo. Estão buscando saída, estão buscando meios para destruir Elias, e Elias está escondido. Elias está sendo cuidado por Deus, debaixo da provisão de Deus, porque ele tinha uma palavra de juízo para aquele tempo. Até que chega o tempo de Elias sair do esconderijo. E a palavra que ele havia transmitido 3 anos e meio antes, agora ter um efeito real e concreto sobre aquela nação. Porque depois de 3 anos de fome, depois de 3 anos de luta, depois de 3 anos de batalha, ninguém planta, ninguém colhe, racionamento de água, tantas lutas, agora é momento que é de colocar os pingos nos is. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz a palavra lá em 1 Reis capítulo de número 18, versículo 17, as seguintes palavras. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque fizeste os mandamentos, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balis. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera,
que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo não respondeu nada. Elias está 3 anos e meio depois, questionando esse mesmo povo, querendo saber, vocês vão continuar na sua idolatria? O que Baal fez a favor de vocês durante todo esse tempo? E ainda vocês continuam nos seus pecados? Isso é a pergunta de Deus para nós hoje. Será que no meio de uma pandemia como essa, de tanto sofrimento, de tanta dor, será que ainda as pessoas não conseguem perceber que estamos próximos do fim dos tempos? Será que no meio de toda essa crise ainda as pessoas estão com seus ouvidos agravados, estão com seus ouvidos tampados para que não venham ouvir a voz de Deus chamando o mundo ao arrependimento? Quanto tempo há de se passar até que o povo se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, mudem de vida, se convertam? Quanto tempo, quantas coisas ainda precisa fazer Deus para despertar a humanidade para uma vida de arrependimento, de mudança, de quebrantamento? Chega o tempo de nós ficarmos ouvindo palavras que massageiam o nosso ego. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus a viver uma vida de santidade que agrade a Deus segundo a sua vontade. Precisamos de novos Elias que se levantem no poder, na autoridade do nosso Deus para pregar uma palavra, a chamar o povo ao arrependimento de seus pecados, de seus erros. No meio de um povo idólatra, no meio de um povo que não quer saber de Deus. Precisamos nos levantar no poder do Espírito Santo. E Elias chama o povo a se arrepender. E ele propõe um desafio que você muito bem conhece a partir do versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e os ponham sobre a lenha. Porém não lhes metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias os profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhes metais fogo. E aí esse é o desafio. Qual que era o desafio? Ambos tinham que sacrificar um bezerro ou um novilho. O que não poderia ter? Fogo. Não pode ter fogo. O fogo era o sinal de que Deus iria mandar. E aí eles vão fazer a proposta deles. Vão lá começar a clamar a Baal. Vão começar a buscar. Desde de manhã até o meio-dia. E aí vai chegar o momento que Elias vai começar a zombar deles, porque nada acontece, nada muda. Fogo não cai do céu. Até que Elias fala: não, vamos acabar com isso. E ele o quê? Ele monta o altar. Ele prepara as coisas. Ele primeiro o quê? Repara o altar. Versículo 30.
Aí ele apanha 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e coloca uma em cima da outra, fazendo ali um belo altar. Aí ele cavou uma valeta ao redor do altar. Aí ele colocou a lenha em cima das pedras e o novilho em cima da lenha. E aí ele pediu para que se derramasse 4 jarros de água por 3 vezes sobre o altar. E você sabe que lenha molhada não pega fogo. Quer dizer, Elias está dificultando a situação. E aí depois que está tudo e a valeta cheia d'água em volta do altar, ele ora ao Senhor e fogo do céu cai e consome e recebe o altar, o sacrifício que Elias havia feito. E aí diz o verso 39 que o povo, e vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmão, só existe um Deus, só existe um Senhor. E o fogo caiu do céu e aquele povo se arrependeu dos seus pecados. E aí nós vamos ver na continuidade que o povo vai pegar a espada aos profetas de Baal e Azera, fazendo aquilo que a lei decretava. Aqueles que desviavam o povo para os seus pecados deveriam ser, segundo a aliança da lei, mortos. E vai haver o que? Conserto naquele momento da história do povo de Deus. E é o que está faltando na nossa geração. Disciplina, conserto, mudança de vida, arrependimento de pecados, avivamento. Irmãos, que nós venhamos clamar a Deus para que fogo caia do céu e venha consumir, receber o nosso altar, a nossa vida para a sua glória. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.